Fala a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Na continuidade aqui esses vídeos, nós já estamos falando dos tempos bíblicos, nós estamos falando do que essas profecias bíblicas que já se cumpriram, dos que estão cumprindo, dos que ainda vão se cumprir, e buscando compreender esse nosso tempo que nós estamos vivendo, porque não adianta nada nós buscar compreender as coisas que vão acontecer se nós não compreendermos o nosso tempo, para que nós compreendemos que esse tempo é o nosso tempo aceitável para a nossa salvação. Então nós temos que compreender a Bíblia um todo e compreender esse nosso tempo, porque esse é o mais importante, compreender esse tempo que nós estamos vivendo. A gente tivemos aí o último vídeo falando do dia do Senhor, né? E então nós vamos agora entrar em um estudo rápido do Apocalipse, tá? Que deve dar aí alguns vídeos. Nós vamos tratar de Apocalipse agora olhando para o texto, olhando para a revelação que o texto nos dá, e isso é importante. Eu chamo todos os ouvintes que tenham essa atenção, para que, compreendendo a informação bíblica, a informação do texto, nós tenhamos também o nosso conhecimento ampliado e vamos compreender realmente os tempos bíblicos, os tempos apocalípticos. A primeira coisa que nós temos de compreender em um estudo bíblico é compreender as informações ali do anunciado bíblico, do que está anunciando o texto bíblico naquele livro, porque cada livro tem um anunciado. Se vocês forem olhar, prestar atenção, todo início de cada livro bíblico existe um anunciado. E é conhecendo esse anunciado, com base desse anunciado, é que nós vamos ter a compreensão da revelação desse livro, da revelação bíblica que esse livro nos traz. E uma coisa muito importante, quando nós olhamos, por exemplo, nós estamos tratando de Apocalipse, mas para que vocês tenham uma noção, quando estudamos o livro de Eclesiastes, sem prestar atenção ali no anunciado de Eclesiastes, a pessoa fica perdida, mesmo sendo doutor estudioso. A gente vê aí, por exemplo, teólogos, grandes teólogos, estudiosos, que têm se perdido no entendimento bíblico, justamente por causa de não compreender o anunciado que está no livro de Eclesiastes. E aí nós temos igrejas bíblicas, igreja como os adventistas, que creem, e tem outros também que creem assim, creem que a alma morre por causa do livro de Eclesiastes, porque não olha no anunciado do livro de Eclesiastes, que ali está dizendo está dizendo sobre as coisas debaixo do sol, e entre o sol e a terra. Não está dizendo das coisas profundas, ali está dizendo das coisas visíveis, que Salomão viu, prestou atenção, ele era um homem sábio. Então, quando ele fala que a pessoa morre, a alma morre, ele está falando da morte física, ele não está falando da morte, de morte espiritual, porque o próprio Jesus Cristo disse que a alma não morre, porque para nós não temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Quer dizer, o corpo morre, mas a alma não morre, mas sim temer a Deus, que pode lançar a alma na condenação, perecer no fogo do inferno. Então isso significa que a alma não morre com o corpo. Quem disse foi Jesus. Então eu creio no que Jesus disse. Não é que o Salomão esteja errado. Salomão, quando olha para o anunciado ali de Eclesiastes, você vai compreender que ele está falando nas coisas visíveis, nas coisas que ele enxerga debaixo do céu, e na terra. Então ele não está falando de coisas profundas, ele está falando de coisas visíveis que ele viu, e com a sabedoria que ele tinha, ele interpretou aquilo que ele estava vendo. Então, se as pessoas não tiverem esse entendimento do anunciado do autor, de quem escreveu o texto, ele não vai ter a compreensão e ele vai sair falando besteira, como a gente vê aí, falar que a alma morre. Olha, como é que a alma morre? Apocalipse, a gente vê capítulo 6 ali, na abertura do quinto selo, as almas vivíssimas ali debaixo do altar de Deus, onde elas estão guardadas, as almas dos que morreram por testemunho da palavra de Deus. E Deus interagindo com elas, conversando com elas, então elas estão mortas. Deus não ia, se a alma morresse, elas não estavam ali. Então você vê como a falta de
prestar atenção no anunciado bíblico, no que o texto está aqui informando, leva a pessoa a ter contradição no seu entendimento, porque a Bíblia não tem contradição dela. Se alguém encontrar alguma contradição, no que ele, na interpretação dele, porque a Bíblia ela é perfeita, a Bíblia se autocompleta. Então, quando nós olhamos para o Apocalipse, capítulo 1, verso 1, começa o primeiro anunciado, né? Aqui nós temos 5 anunciados, nós temos que prestar atenção neles, mas o primeiro diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, veja bem, logo aqui ele está tendo uma expressão, né, um anunciado, que a revelação é de Jesus Cristo. E eu já vi muitos aí dizer que o Apocalipse ele não tem os traços de João, ninguém vê, então pode não ser João que escreveu, pode ter sido outro João, faz tantas indagação, né? Porque não presta atenção no enunciado. É a revelação de Jesus Cristo. João não escreveu nada dele mesmo, não existe o traço de João em Apocalipse, porque João escreveu o que ele viu, o que Cristo mandou ele escrever. Então, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é o traço de Jesus Cristo que tem Apocalipse e não de João. Alguém for buscar algum traço de João lá no Evangelho de João, nas cartas de João, comparar com o Apocalipse, não vai encontrar nada. Aqui alguns estudiosos já fizeram e questionaram se realmente o Apocalipse foi João que escreveu, porque não é de João, é de Cristo. Então, essa é a primeira parte do anunciado. A segunda parte diz assim, capítulo 1:3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja bem, o que o anunciado está dizendo aqui? Há uma bem-aventurança para quem lê, para quem ouve e para quem guarda. Então a gente vê que são 3 coisas. Há uma bem-aventurança para as pessoas, porque quem lê, ele às vezes lê, mas não guarda, então é preciso guardar. E quem ouve também precisa guardar. Porque naquele tempo tinha muitas pessoas que não tinham acesso à leitura, não sabia ler, mas ouvia. Por isso a Bíblia diz que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Então, não adianta nada a pessoa ouvir se não guardar, não adianta a pessoa ler se não guardar. Precisamos ler, ouvir e guardar. Então, esse é o anunciado. É necessário a gente ter essa atenção. Terceiro parte do anunciado aqui, né? Apocalipse 1:4, diz assim: João, às 7 igrejas na Ásia, graças e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então veja bem, o que o verso 4 está dizendo aqui como anunciado, né? As 7 igrejas que estão na Ásia. Então isso é muito importante, prestar atenção no anunciado, porque Jesus está falando aqui as 7 igrejas que estão na Ásia. Jesus não está dizendo para as igrejas que vão vir depois dessa, para as igrejas do futuro, não, para as igrejas que estão na Ásia. Estão no tempo presente, na Ásia. E aí a gente tem que, olhando para a Bíblia, qual é a compreensão que temos que ter? João, ele escreveu, ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo, ele estava exilado, preso numa ilha, né? E por causa da perseguição romana. Então houve uma perseguição muito grande naquele tempo, né? E não teve espaço para a igreja crescer em Roma e nas outras regiões. A igreja achou uma guarida de crescimento ali, onde a igreja pôde crescer, foi na região da Ásia, né? E então foi ali naquela região da Ásia Menor, aquela região ali, que a igreja primitiva cresceu.
cresceu, se expandiu, né? E, então, dada a gente notar que Jesus, por que Deus não falou das outras igrejas? Porque eram as igrejas que existiam naquele tempo, porque é o único tempo, os únicos lugares que a perseguição romana ainda permitiu que eles ficassem, não porque os romanos queriam, mas porque eles tinham suas igrejas nas suas casas e escondidos nas catacumbas, como se diz, né? Mas eles não perderam a fé. Ali a igreja conseguiu crescer, então por isso na Ásia. E as igrejas é a igreja literal que existia naquele tempo. Hoje, muitos estudiosos aí que pesquisam sabem que essas, quando fala nas 7 igrejas da Ásia, né, elas são literal, elas existiam naquele tempo. E aí estudo com escavação e todas as coisas traz à luz que são cidades daquele tempo. Quarto anunciado, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até os mesmos que traspassaram a todas as tribos da terra, todas as tribos. Olha, deixa eu voltar aqui, eu não fiz aqui a pontuação, desculpa. Eis que venham com as nuvens, né? E todos os olhos verão, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então veja bem aqui, o que está anunciando? Então a gente já tem aqui um conjunto de anunciados, né? E que está aqui, né, está dizendo que ele virá as nuvens, e todos verão. Então veja bem, o arrebatamento, amado, nós temos que ter isso, olhar para o anunciado bíblico e ter que compreender o que a Bíblia está falando. O arrebatamento ele não vai ser algo invisível que ninguém vai ver, não. Os pessoal vão ver Jesus vindo à nuvem e a igreja vai ser levada, vai ser num abrir e fechar de olho, muito rápido, mas todo mundo vai saber que Jesus veio. Acontece que o anticristo vai começar a atuar e vai desacreditar Cristo como Deus. E por isso, uma coisa que existe aí, que eu sempre me chamou a atenção, a questão dos ufólogos, né? Que aí pesquisa o mundo aí extraterrestre, vão dizer que Cristo é um extraterrestre, não tenha dúvida, que quem ficar vai ter que estar preparado para poder ver essas coisas. Vão dizer que Cristo é um extraterrestre que sequestrou o povo. E o diabo vai dizer, o anticristo vai dizer, né, que ele é a personificação do diabo, vai dizer que Cristo não é Deus, porque ele levanta tudo contra tudo que se diz ser Deus. E vai ser um tempo que o povo vai desacreditar de Deus. Mas ele, o anticristo, ele vai adorar o Deus da fortaleza, né, que está lá em Daniel. E vai querer que os outros também adorem. E quem não adorar a besta vai ter ser cortado o seu pescoço, decepado da cabeça. Então, vejam bem, todos vão ver a Cristo quando ele vier às nuvens. Cristo não vai botar o pé na terra, ele vai vir às nuvens e todos vão ver, e a igreja vai ser levada ao encontro do Senhor, como está lá em Efésios capítulo 4, e nós vamos ser levados para o céu, para a volta do Senhor. Então esse é um anunciado aqui do capítulo do verso 7, né? É muito importante. E quando a gente olha Apocalipse 6, 15, que diz: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então vejamos bem, aqui no anunciado do início de Apocalipse, né, capítulo 1, verso 7, está dizendo que quando ele vir, virá as nuvens. Como está falando que ele já veio, quer dizer, quando ele virar, ele virá as nuvens, né? E lá no 6,15, João está revelando a vinda, lá João está vendo, porque o Apocalipse é algo que já aconteceu.
aconteceu. João já viu isso acontecer. Então, aqui no início do anunciado, João não viu. Jesus está dizendo que ele virá, virá com as nuvens, né? Mas no capítulo 6, né, na abertura do sexto selo, João está revelando que viu Jesus vir sobre as nuvens, né, ali sentado no seu. Que está sentado no trono é o Pai, né? E vem ele e o Cordeiro, né? E derramando a sua ira sobre as nações ímpias. Então, isso é visível. Aqui o anunciado está dizendo que essas coisas são visíveis. Então, nós temos que prestar atenção no anunciado para quando ver, a gente chegar mais na frente e começar a ler essas coisas, como ali no abertura do sexto, que o povo vai ver a Cristo e vai todos esconder, porque isso vai acontecer. João já viu. Apocalipse é a visão, a revelação de Jesus Cristo, que Jesus deu a João, que João viu isso acontecer. Então não tem como impedir que Apocalipse aconteça, que aconteça, né? E aí, quando nós olhamos, então, esses são os 4 anunciados, né? Nós vemos aqui, deixa eu olhar aqui, na verdade são os 4 anunciados, né? As 4 partes do anunciado do Apocalipse, né? Que esse é o início do Apocalipse, que esse anunciado é importante para nós compreendermos as coisas. Então a revelação é de Jesus Cristo, não é revelação de João, a revelação é de Jesus Cristo. João viu isso acontecer, foi Jesus que deu para João, né? Nós sabemos aí que bem-aventurado, né, os que ouvem e os que guardam, os que lêem, os que ouvem, os que guardam. Esse também faz parte do anunciado, né? E nós vimos aí que é enviado às 7 igrejas, né? Que estão na Ásia, né? Então isso é literal, desde que existia naquele tempo. Pelo anunciado a gente vê que as igrejas é literal, ela existia naquele tempo, né? E que Jesus está dizendo que ele vem com as nuvens, né? Então esse é o anunciado. Esses 4 pontos do anunciado é importante estar no nosso conhecimento para nós não nos perder no entendimento. Nós sempre estar atentos que toda a revelação é de Jesus Cristo, que nós precisamos guardar o que está sendo revelado, que tem uma bem-aventurança para isso, né? E que a revelação é às 7 igrejas, e que Jesus ele vai vir às nuvens e todos vão ver, né? E Apocalipse 1:10 diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, isso é João, né? E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aqui completa o anunciado de Apocalipse, que são as 7 igrejas, né? Então, o que é que o Jesus está dizendo, dando ordenança a João? Escrever o que ele vai ver, o que ele ouvir e ver, e mandar às 7 igrejas. Quer dizer, mandar as igrejas futuras, não, mandar as 7 igrejas que existiam naquele tempo. E alguém vai dizer: mas pastor, então se não foi escrito para a nossa igreja desse tempo, foi só para 7 igrejas, não é para nós. Não, porque através dessas 7 igrejas, que eram as que literalmente existiam naquele tempo, porque aí a gente já viu, a gente olhando para a história, né, que aconteceu naquele tempo, a gente tinha a perseguição dos cristãos, porque isso está na história. A gente sabe que havia uma perseguição, não havia como ter igreja em Roma naquele tempo, não tinha como ter igreja em Roma. A gente vê aí escrito, historiador dizendo que Pedro foi o primeiro Papa de Roma, que Pedro fundou aí muitas igrejas em Roma. Isso não é verdade quando você olha pela história, mesmo pela história do Brasil. Hoje você sabe que a história do Brasil não é como ela é contada.
Então, há muitos historiadores que olham essas coisas porque não olham para as coisas para a história que aconteceu naquele tempo. Porque a partir de 64 ou 67, se não estou enganado, houve ali o incêndio em Roma, né? E os cristãos foram ali acusados, então já houve uma perseguição sobre a igreja. Deus sempre não parou a perseguição da igreja, ela continuou. E então em Roma não tinha clima, não tinha como a igreja ser fundada, a igreja em Roma, porque Roma era a capital, e então ali não havia como ter igreja de Jesus Cristo ali naquele tempo. Então, pela perseguição feroz que foi cometida aos cristãos, tanto de Nero como dos outros governantes que vieram de Roma depois de Nero, até aí 90, no primeiro século, que foi o tempo de João. Então, essas perseguições não permitiria que houvesse igreja ali por perto de Roma. Então foi mais distante de Roma que a igreja conseguiu sobreviver, conseguiu crescer. E quando Jesus escreve, ele escreve as 7 igrejas literal que existia, as 7 igrejas que existia ali na região do Oriente Médio hoje, que é na região da Ásia, né? E são as 7 igrejas. Nós sabemos hoje, por estudiosos, né, pesquisadores, que essas igrejas, essas cidades eram literais, né? E então ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas existiam como cidade naquele tempo. Existia igreja delas de Jesus Cristo, né, onde os cristãos se reuniam ali para estar em comunhão uns com os outros e com Cristo, né, com o Espírito de Cristo, né, o Espírito Santo que nos foi dado. Então, foi escrito para as igrejas daquele tempo, que chegou até nós hoje. Então isso nós temos de conhecer o processo de Cristo trabalhando na sua igreja por meio do seu Santo Espírito. Então, desde a igreja primitiva, tudo que a igreja conquistou, tudo que foi dito à igreja, foi falado à igreja, a igreja foi repassando de geração em geração até chegar à nossa geração. Então, Jesus escreveu para as igrejas literais que existiam naquele tempo e chegou até nós hoje através da obra do Espírito Santo na vida da igreja, que vem passando de geração em geração até essa nossa geração que nós vivemos hoje. E se Cristo não vier até nessa nossa geração, essa nossa geração passará o conhecimento de Cristo para a próxima geração. Então, o conhecimento que Cristo deu à igreja, ele não se perdeu e ele não perderá nunca, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Até que Cristo vem e arranque a sua igreja e leva, o diabo não pode triunfar nessa terra, porque aqui há a presença de Deus sobre a igreja. O diabo triunfa sim na vida daqueles que não estão seguindo a Cristo. Mas a igreja de Jesus Cristo, como igreja peregrina, né, que nós somos peregrinos nessa terra, nós somos inseridos no reino do céu, no reino de Deus, né? Mas o diabo não pode fazer nada contra a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita a vida da igreja, e o diabo não pode fazer nada, porque o Espírito Santo, ele é Deus, e o diabo foge de Deus. Então o diabo não pode tocar quem realmente é igreja de Jesus Cristo. É claro que aí nós temos que ver, porque a igreja em si, ela é como uma hospedaria, né? Ela recebe as pessoas que chegam enfermas, as pessoas que ainda não se converteram, e vai se converter através da palavra da igreja. Tem muita gente que chega enfermo, chega na igreja, acha, não, porque eu estou na igreja, a pessoa está convertida. Não, tem pessoas que levam anos para se converter de fato. Mas tem pessoas também que já chegam convertido, porque já se converteu rapidamente e já começam a fazer a obra. Mas tem pessoas que têm anos na igreja e não conseguiram perdoar os seus.
Eu conheci um obreiro que já era obreiro na igreja, e isso é uma falha da própria, dos próprios líderes, porque a pessoa para ser obreiro ele tem que ser, antes tem que ter uma conversa bem destrinchada com o pastor, com os líderes, e eu era um obreiro que não tinha conseguido perdoar o pai, então eles não tinham convencimento de fato. Isso acontece dentro das igrejas, porque vem muita gente e às vezes você olha a pessoa é boazinha, a pessoa disposta a ajudar, e aí vai lá imediatamente consagra o obreiro, coisa e tal, mas vai ver que a pessoa não conseguiu perdoar nem os seus. E quando a pessoa não consegue perdoar nem os seus, não é perdoado por Deus. Ali depois da oração ali universal, Jesus deixa bem claro: se nós não perdoarmos as pessoas, não seremos perdoados. Então aquela pessoa que não consegue perdoar nem os seus, como é que ela já foi perdoada? Ela não foi perdoada, ela ainda não passou pelo processo novo nascimento. Porque quem passa pelo processo novo nascimento, passar pelo processo novo nascimento, é arrepender-se do pecado, né, morrer por Cristo para o pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito na vida da pessoa, e a pessoa ressuscita com Cristo para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento. Não tem outra forma de passar pelo processo do nascimento se não for morrendo para o pecado. E quem morre para o pecado, ele já perdoou as pessoas. Se a pessoa não conseguiu perdoar nem seu pai, como é que ele vai perdoar as outras pessoas? Ele ainda não passou por esse processo. Não perdoar é pecado, a parte a pessoa de Deus. Então nós, que somos de Cristo, nós perdoamos e perdoamos sempre. Então a questão do perdão é uma questão muito importante, porque quando nós perdoamos as pessoas, nos revela que somos de Cristo. Porque sim, de nós mesmos nós não somos bons, bom é Deus, Cristo é Deus. Então só estando nele que nós temos essa bondade de perdoar as outras pessoas. Então, esse processo na vida da igreja, ele começou lá na igreja primitiva e chegou até nós. E se Jesus não vier nessa nossa geração, eu creio muito que ele está vindo, ele está muito próximo da vinda dele, mas se ele não vier nessa nossa geração, essa nossa geração tem a responsabilidade para fazer o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus chegar às outras gerações. Mas não é por nós, é pelo Espírito Santo que habita a nossa vida. O que eu estou pregando para vocês aqui hoje é para que cheguem nas pessoas vindouras. Então, esse conhecimento aqui de Apocalipse, ele foi dado lá para as igrejas primitivas, eram igrejas reais, igrejas literais, existia essas 7 igrejas lá, nessas 7 cidades da Ásia, e então chegou até nós pela obra do Espírito Santo na vida da igreja. Então foi para eles e foi para nós. Que quando nós falamos que foi escrito para a igreja daquele tempo, nós pensamos, não é para nós, não, é para nós. Porque tudo que foi para a igreja primitiva é para nós também. Tudo que é para nós, esse nosso tempo, é para o tempo futuro, se Jesus não vier antes. Então essas coisas têm que estar bem claras no nosso entendimento de igreja de Jesus Cristo. Então quando nós olhamos para as 7 igrejas, nós olhamos que as 7 igrejas eram igrejas literais, e essas igrejas existiam problemas já, naquele tempo já existiam problemas delas. Então a gente vê que quando a gente olha para a igreja de Éfeso, eles perderam o seu amor, né? Aquele amor que eles tinham no tempo da conversão. Então eles precisavam voltar ao primeiro amor, né? A gente vê na igreja de Esmirna, né? Ali que a igreja de Esmirna era uma igreja quase pronta. Jesus não achou nada de errado nela, mas ainda precisavam passar por uma pequena tribulação, né? Por 10 dias de tribulação, para terminar de ser testada. Então ainda precisava, não era uma igreja pronta, né? Quando a gente olha para a igreja de Pérgamo, né, a gente vê também que a igreja de Pérgamo, existia ali dentro da igreja de Pérgamo doutrina de Balaão, né, pessoas
pregando idolatria, né? Porque Balaão é o símbolo da idolatria, né? E também tinha os da doutrina dos nicolaítas, né? Então, esses nicolaítas, a Bíblia não diz quem eles são, antes não eles são, mas pelo que se diz aqui, são opositores da palavra de Cristo, né? Pessoas que negavam a Cristo como vindo em carne na terra, né? Como era Deus e também homem, né? E a igreja de Tiatira, né? A igreja de Tiatira tinha um problema, né? Porque ali na igreja de Tiatira era permitido, né? A Jezabel, né? A doutrina de Jezabel, que é a prostituição, né? Prostituição com um símbolo, né? Então a gente vê que as igrejas tinham problema. A gente vê na igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes não tinha nada a favor da igreja de Sardes também, né? É uma igreja que estava morta. A igreja de Sardes é uma igreja que estava morta, assim Apocalipse revela, a igreja de Sardes é uma igreja morta. A igreja de Filadélfia era a única igreja preparada para o arrebatamento. A igreja de Filadélfia não tinha, Jesus não achou nada contra ela. Então não existia nada contra a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja preparada para o arrebatamento. E nisso aí nós entendemos, por exemplo, que há uma interpretação errônea. Muitas pessoas marcam um tempo, né, desde a igreja da primeira ali, das 7 igrejas, até a última igreja, que é a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, né, dizendo que a cada tempo existe uma igreja. Então agora nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, né? Mas isso, olhando para a Bíblia, olhando primeiro para o enunciado que está ali, que era a igreja literal, a gente sabe que é a igreja literal, e olhando para hoje também, pesquisadores traz que essa cidade existia naquele tempo, né? Nós sabemos que é literal, e quando nós olhamos que vemos que a igreja de Filadélfia é a única igreja preparada para o arrebatamento, que a promessa na igreja de Filadélfia é que ela não vai estar na grande tribulação, que ela terá o livramento, né? Porque a igreja não foi dada à ira de Deus. Então, se a sexta igreja era a igreja pronta, preparada, que era a igreja de Filadélfia, uma igreja preparada, então ela devia ser a 7, a última, porque depois do arrebatamento não vai ter mais igreja aqui nessa terra. A igreja vai ser levada para as bodas do Cordeiro, porque nós, igreja, somos a noiva do Cordeiro. Então não haverá mais aqui nessa terra, não haverá mais igreja de Jesus Cristo. Os que ficarem ser salvos são os que vão ser degolados pela... Porque a igreja é a noiva, você vai ser levada para as bodas. A noiva não vai ficar. E o Espírito Santo vai também, eu já falei sobre isso aí em vídeos anteriores. O Espírito Santo vai, ele não vai ficar. Porque muitos questionam por que o Espírito Santo vai ficar, porque haverá salvação e arrependimento ainda na grande tribulação. Porque o Espírito Santo é Deus, ele não deixou de ser Deus porque foi dado à igreja. O Espírito Santo foi dado à igreja para sempre. Está lá em João, capítulo 14, verso 16. O Espírito Santo não foi dado para sempre, ele vai estar conosco para sempre. Então ele foi derramado na igreja, ele habita na vida da igreja, ele habita na nossa vida, e ele vai sempre habitar na nossa vida. Então ele vai subir com a igreja, com a noiva de Jesus Cristo, ele não vai ficar aqui. Mas ele, como Deus que ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode todas as coisas. Então ele pode estar aqui na sua onipresença, ajudando as pessoas a ser salvas. Mas como pessoa, ele está habitando, residindo na igreja, lá no céu. Porque ele foi dado à igreja para sempre. Quando você olha lá, Apocalipse, lá, capítulo 21 e 22, é onde aparece o trono ali de Deus, né, na Nova Jerusalém. Então ali está o trono do Pai e do Filho. Não aparece o trono do Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus.
Por que não aparece? Porque o Espírito Santo, o lugar dele é na nossa vida, é na vida do ser humano, é na vida da igreja. Então o ser humano como pessoa, ele estará habitando, residindo a igreja, residindo a nossa vida para sempre. Então quando nós olhamos aí para a igreja de Filadélfia, né, que é a única igreja preparada para o arrebatamento, essa é a igreja do arrebatamento. E quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, que é a sétima, a pessoa diz que é a última, mas não pode ser a última, porque a igreja de Laodiceia é uma igreja morna, onde Jesus está para vomitar ela da boca, da sua boca. Então, essa igreja de Laodiceia é a igreja que não tem salvação, não é salva. E os que os da Laodiceia que se converter de fato, se torna Filadélfia. Por quê? Porque o ensino bíblico, o ensino de Cristo chegou na nossa vida através dessas igrejas. As igrejas receberam o ensino e essas igrejas foram sendo transformadas e ali hoje todo o ensino de Cristo está na nossa vida pelas igrejas primitivas que chegou até nós. Então existe hoje no nosso meio, em todas as igrejas, todas essas características de pessoa. Desde a primeira até a sétima igreja, existe essas características. Nós temos as características aqui de todas as igrejas. Nós temos as características da igreja de Éfeso, né? Pessoas que ainda precisam voltar ao seu primeiro amor. Nós temos a característica da igreja de Esmirna, que ainda tem que passar por 10 dias de tribulação, né? Nós temos a característica da igreja de Pérgamo, né? Que precisa largar a idolatria. Hoje a idolatria é muito grande no meio das igrejas. Nós estamos vendo um tempo de grande idolatria. Pessoas estão idolatrando pastor, estão idolatrando cantores, e esse mundo gospel é um mundo de idolatria, e estão idolatrando coisas, porque também estão vindo para a igreja para ficar rico, para ser abençoado com coisas. E isso é idolatria, então idolatrando coisas. Então existe essa característica, né? A igreja de Tiatira, né? Que é a questão da prostituição, Jezabel, prostituição, né? Hoje existe aí prostituição no meio das igrejas, isso é triste, mas existe, né? E eu não vou nem comentar a questão de julgamento de igreja inteira envolvida em assassinato, em prostituição, tanta coisa, que isso é terrível. E nós temos que ter muito cuidado com a prostituição dentro da igreja, e não só a prostituição como a pornografia, a nudez, que tudo são coisas que levam a pessoa a apartar de Deus, separar de Deus. Jesus disse que os escândalos é inevitável, eles vêm, mas ai da pessoa por qual vem o escândalo, e a pessoa que entra aí desnuda em uma igreja, ela está chamando a atenção para o corpo dela, e os fracos na fé pode sim desejar aquela mulher aí apresentando a nudez do seu corpo. E Jesus quis ser bem claro, só de desejar no coração já adulterou com aquela pessoa, e então o adulto ele não entra no reino dos céus. Então isso nós estamos vendo hoje no meio das igrejas, e isso está fazendo os fracos se perder. Mas nós que conhecemos a palavra, estamos fortificados, estamos revestidos da armadura de Deus, essas coisas não chegam no nosso coração, porque nós conhecemos o nosso Deus que nós servimos. A igreja de Sardes, é uma igreja morta, né? Uma igreja morta, e nós vemos pessoas mortas dentro da igreja, que não conseguem levar a palavra de Deus para ninguém, não consegue fazer a obra de Deus, só consegue vir sentar e sair, voltar para casa e vir novamente sentar na igreja, esquentar banco de igreja e voltar. Isso são pessoas que estão mortas, isso é característica da igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia é a igreja salva.
Então, aqueles que realmente passaram pelo processo do novo nascimento, se arrependeram do pecado, morreram com Cristo para o pecado, o corpo do pecado está descendo na vida dela, ela ressuscitou com Cristo para a vida, passou pelo processo do novo nascimento, esses realmente são salvos, é a igreja, a característica da igreja de Filadélfia, essa igreja pronta, preparada para o arrebatamento. E também a igreja de Laodiceia, né? A igreja morna, aonde nem faz nem deixa de fazer, aqueles que estão em cima do muro, que nem servem ao mundo nem servem a Deus. Então, se não voltar a Cristo, não será salvo. E aí nós temos todas essas características dessas igrejas. Agora, os que não deixaram essas características não é salvo. Os que deixaram essas características passa a ter a característica da igreja de Filadélfia. Então entenda por quê? Que a igreja de Filadélfia é a igreja salva, é a igreja do salvo. Por quê? Todos os que realmente passaram pelo processo do nascimento, eles não. A palavra de Deus é muito clara em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e os que estão em Cristo Jesus de fato são igreja de Filadélfia. A característica da igreja de Filadélfia está em todas as pessoas que de fato estão em Cristo Jesus. E todas essas pessoas que estão nessa ilha, em todas as igrejas, com essas características das outras igrejas, precisam se converter de fato e ter na vida dela a característica da igreja de Laodiceia, que é a igreja de salvo em Cristo Jesus. Então nós olhamos para toda essa igreja, né? Todo que fala dessas características, e nós identificamos tudo isso hoje, no mundo de hoje, dentro das igrejas, claro, estão dentro das igrejas. Amados, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui, dou continuidade no próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos já entrar num assunto mais profundo. Nós vamos falar ali do capítulo 4 de Apocalipse, falar da presença de Jesus ali diante do trono, recebendo o livro selado, e também vamos falar do arrebatamento, porque muita gente pensa que o arrebatamento é no capítulo 4, mas se a gente olhando para o texto não procede, não tem como ser, ali ainda não foi o arrebatamento. Então nós vamos olhar para o texto, ter essas conclusões. Esse primeiro vídeo ele é mais uma introdução aqui, para que nós, nos próximos vídeos, nós olhando para o texto, nós compreendemos de fato as revelações do Apocalipse, porque é importante nós guardar em nosso coração. Nós só guardamos aquilo que nós compreendemos. Alguém pode dizer assim: mas pastor, por que eu preciso compreender o Apocalipse? O Apocalipse é um livro, só existem 2 livros com promessa de bem-aventurança, que é o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Claro que nós temos no Evangelho, né, a salvação em Cristo Jesus, isso não é promessa, é realidade. Quem crê e converter a Jesus Cristo é salvo, né? Não é uma promessa é aquilo que não existe. A salvação, ela existe. A obra redentora de Jesus Cristo, ela existe, ela foi transportada em todos os tempos até chegar ao nosso tempo de hoje. Então a obra redentora de Jesus Cristo, ela é real, ela existe, não é promessa. A salvação não é promessa, a pessoa passar pelo processo do novo nascimento não é promessa. O sangue de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo é real, e foi lá há quase 2000 anos atrás, né, que aconteceu lá em Jerusalém, na cidade de Judéia, onde Cristo subiu na cruz e pagou o preço por nós, tomou nossas culpas sobre si. E essa obra redentora foi transportada até o nosso tempo e chegou até nós hoje pelo Espírito Santo de Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que veio e foi dado à igreja. Se o Espírito Santo não tivesse vindo como pessoa e dado à igreja, derramado à igreja, a obra redentora de Jesus Cristo não tinha sido transportada. O homem em si ele não teria capacidade de transportar a obra redentora de Jesus Cristo até nós. Então o Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação, ele é o penhor da nossa redenção. É o Espírito Santo que nos garante que somos salvos em Cristo Jesus, ele que nos garante a salvação em Cristo Jesus, porque ele que transportou desde a obra redentora lá, desde a consumação da obra redentora lá na cruz, né?
Porque a salvação acontece na morte de Cristo, porque foi na morte de Cristo que Ele pegou sobre os seus ombros, sobre si, o nosso fardo do pecado, né? Pegou as nossas transgressões, pegou a nossa dívida e subiu na cruz e pagou o preço por nós. Então a salvação ela acontece na morte de Jesus Cristo, a qual nós morremos com Ele para o pecado, e o corpo do pecado desceu em nossas vidas e ressuscitamos com Ele para a vida. E a vida sim, a vida ela acontece na ressurreição de Cristo, a vida eterna, né? Porque Cristo, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Assim como Cristo tem vida nele, nós também temos vida nele. Então, nós temos vida em Cristo, porque Cristo é vida, Ele ressuscitou, Ele não está mais morto, Ele ressuscitou, Ele é vivo, é o Senhor da vida, então Ele tem vida em si mesmo, nós temos vida também nele. E o batismo, ele acontece na morte também de Jesus Cristo, está lá em Romanos capítulo 6. Então nós temos de ter esse entendimento, que tudo que veio até nós hoje foi trazido pelo Espírito Santo através da igreja, que o Espírito Santo habita na igreja, reside na igreja, mas foi Ele que transportou a salvação até nós, a obra redentora até nós, Ele transportou a obra de Cristo até nós. E por esse processo do Espírito Santo na nossa vida, que a obra redentora de Jesus Cristo nos alcançou e nos libertou e nos salvou. E quando Ele vier, Ele nos dará um corpo glorificado para estar com Ele para sempre, um corpo incorruptível, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, um corpo imortal, porque vamos viver com Ele para sempre eternamente. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com todos vocês.